Meu caro amigo Rui Pinto Ribeiro, no caso um dos responsáveis, ou o responsável do PAIGC em Portugal, na verdade, e na diáspora portuguesa, nós temos o prazer de estarmos aqui a conversar consigo e por uma razão muito simples. Eu estava preso antes de 25 de Abril em Caxias e foi em Caxias que eu soube da declaração da independência da Guiné-Bissau. E sempre achei, pela reação da PIDE na altura, que isso foi uma derrota tão grande para o regime português que até se sentiu dentro da prisão. Não sei se tem algo a dizer sobre essa problemática da declaração da independência em 73 e não a seguir ao 25 de Abril. Terei muito gosto em ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado. É para dizer que em 73 eu na realidade tinha 6, 7, 8, 9 anos. Okay. Eu já estava nos 22, no caso. 9 anos, mas senti essa independência, porque inclusive onde eu nasci é a terra onde a Mica Cabral cresceu por alguns anos, que é Geba, mas nasceu em Bafatá, por razões simples. Houve complicações do parto e tiveram que levá-lo para a mãe, Iva Cabral, para Bafatá. E Bafatá nasceu a Mica Cabral, depois voltaram para Geba, onde o pai, Espinal Cabral, era professor de escola primária. Portanto, quem me contava essa história é a minha avó. Inclusive, ela foi, como se diz aqui, ama, mas lá, como são vizinhos, vão, ajudam a cuidar da criança. É mamãe lá do sítio, na casa. Exatamente. E então, nós sentimos esse evento da independência unilateral. Do outro lado, uma coisa que é curiosa. Há um senhor que era antigo combatente da clandestinidade, cujo filho, um dos filhos, tínhamos diferença de idade, 2 ou 3 anos mais, mas ele acompanhava porque o pai foi preso e foi deportado para Cabo Verde, Tarrafal. Então, mas eles continuavam em casa e ouviam a Rádio Libertação. E esse colega, fomos colegas, porque da escola éramos colegas, que nos contava algumas informações que ouviam da Rádio Libertação. E quando contou isso, nós ficamos contentes, mas não se podia manifestar e as pessoas ficaram assim, porque a ideia que nós tínhamos nessa altura era o terrorista do mal. E então, eu recordo perfeitamente quando disse, e ele começou a introduzir essas ideias de que não é terrorista, é um movimento libertador. A Mica Cabral era Abel Jaci, ninguém o conhecia por Mica Cabral e nem sabíamos que era a Mica Cabral cujos pais estavam a mexer, era Abel Jaci, e nós, daquela idade de inocência, idade de inocência. E então, só quando disseram que houve o acantonamento dos militares, e então aí as pessoas saíram em massa a festejar. E eu recordo dessas imagens de alegria neste momento, mas não tinha grande noção do que de facto era a luta de libertação. Depois converso com o meu pai, e que também há uma outra história em relação a mim mesmo, porque em Bissau o meu pai vivia na casa onde vivia o pai do Rui Jaci. O Rui Jaci é um dos heróis nacionais. O Rui Jaci é colega, é mais novo do meu pai, mas são colegas e são enfermeiros, trabalhavam juntos. E quando o Rui Jaci ia para luta, foi com o meu pai. Mas o meu pai tiveram que mandá-lo para trás. Porque o meu pai é clarinho, o pai dele é português. É um português que nós só sabemos que o pai do meu pai se chama Antônio Pinto Ribeiro. Meteu o nome do meu pai, que é Joaquim Pinto Ribeiro, que é o pai do meu avô, Joaquim Pinto Ribeiro. Sabemos que ele enviaram para a Guiné como castigo,
Agora, nós não temos ideia se de facto era mesmo do movimento comunista ou não na altura. Mas mandaram para a Guiné como castigo. Em que anos, não se lembra, não sabe? 50, Olha, 40? antes, porque o meu pai nasceu em 33. Nasceu em 33. E pronto. E então, quando o Rui Jaci foi, a mãe do Rui Jaci era o único filho, nós temos filho macho, filho homem, Claro. era o único rapaz, tinha só meninas. E então a minha mãe nessa altura estava grávida e disse para a minha mãe e ao meu pai, se essa gravidez é um rapaz, vou pôr o nome do meu filho, que é o único filho que eu tenho. E quando nasceu a mim e puseram o nome de Rui, por isso tenho esse nome Rui. Rui Pinto Ribeiro, ok. Não, o Pinto Ribeiro é o apelido do meu pai, mas puseram o nome de Rui à memória do Rui Jaci, porque tinha ido para a luta e os pais ficaram em missão. Pronto. E então, são dois momentos que me relacionam com o PAGC, com a luta de libertação. Então, por isso veio me interessar mais tarde para saber, após a independência, já ser pioneiro, Abel Jaci, depois ser da Juventude Africana Mica Cabral Chá, depois militância no partido. Mas a minha formação é médico, para dizer a verdade é que depois de entrar na idade da já comecei a ter menos participação, portanto uma participação menos ativa nas atividades partidárias. E então, depois de 92, a entrada do pluralismo político e para as primeiras eleições, o que é que acontece? Acontece que aí, só nesse momento das eleições, é que eu tive uma participação ativa, mostrando de facto a minha militância. E as pessoas ficaram surpresas porque os que me conheciam já como médico, porque eu formei em 92, não sabiam que eu era militante do partido, que eu era do PAGC. Claro. Então foi uma alegria para aqueles que me conhecem no hospital como médico, dei a minha contribuição. Mas só nestes momentos. Em relação às outras atividades do partido, não participo, só quando é período das eleições, ou por uma manifestação como o período de setembro, que depois veio a anunciar setembro vitorioso, por termos datas que coincidem com a história do PAGC, porque temos o 12 de setembro, que é a data do nascimento da Amílcar Cabral, que é o fundador do PAGC e o nosso líder imortal e pai da nossa nacionalidade. Depois temos Aliás, ele é, de certa forma, o pai de todas as nacionalidades da CPLP. Da CPLP. De certa forma. Um grande mestre da escola. Aceito, perfeito. E depois temos o 19 de setembro, que é a data da fundação do PAGC, e 24 de setembro. Mas, nos últimos anos, nós devemos associar mais duas datas. O 2 de setembro, que é a data de transladação do corpo da Mica Cabral, do Conakry para Bissau. E 10 de setembro, que é a data que a autoridade portuguesa reconhece a Guiné-Bissau como país independente. Portanto, aí nós intitulamos Setembro Vitorioso. Portanto, tem toda uma tradição com o historial do PAGC. E o meu amigo é médico, formado aqui em Portugal ou formado no sítio? Não, eu estudei em Bissau, mas numa escola de medicina cubana. Depois fiz estágio de especialização em França e depois vim cá por causa da guerra. Em 98, sou considerado-me refugiado número 1, porque quando saí não tinha documento nenhum, portanto, para ajudar a minha irmã que tinha de passar férias, que voltava, acabei por chegar a Lisboa. E então no aeroporto, como não tinha documento, tinha só bilhete de itinerário, não tinha passaporte, então tiveram que me dar um papel para depois poder tratar das papeladas no sede. E então aí, nesse papel, estava lá 001,
E então logo eu digo que sou refugiado número 1. Muito bem, parabéns, antes de mais nada. Sim, senhor. É um prazer estar com o refugiado número 1 da Guiné-Bissau em Portugal. E aqui manteve a sua profissão como médico em ligação ao PAIGC, foi? Sim, mesmo nessa altura ainda, nós aqui tivemos que apresentar as papeladas, mas durante o período da guerra tive dificuldade porque não tinha vindo com documentos nenhum. Quando consegui, através da comunicação aberta, consegui localizar a minha cozinheira, digo, graças a ele, é que descobriu os meus documentos em casa, porque a minha casa foi assaltada, roubaram tudo, mas as papeladas felizmente não levaram nenhum papelado, nenhum livro, todos estavam lá. Então isso significa que as pessoas não queriam era livro, queriam era materiais, objetos, etc. Então aí descobriu, expliquei onde é que eu guardei os meus documentos e ele conseguiu encontrar e me enviou. E daí tive que meter as papeladas na faculdade para fazer o exame de equivalência. E fazendo esse exame de equivalência, daí posso trabalhar como médico. Está a trabalhar como médico em Portugal? Já há 20 anos. Há 20 anos? Sim, senhor. E infelizmente a Guiné-Bissau na instabilidade em que a gente está a viver. É para dizer que depois desse período eu decidi não desligar do país. Decidi de 2 em 2 anos ir à Guiné-Bissau para poder continuar a enraizar aquilo que de facto, para não perder com... Eu sempre achei que tenho que voltar e tenho que voltar. E então, o que é que acontece que quando da vinda do engenheiro Vinícius Simões Pereira como secretário executivo do CPI, porque somos colegas, temos a diferença de idade é de meses. Okay. Ele é de 63, 20 de outubro, eu sou de 64, 21 de janeiro. E então é de meses a diferença, nós nos conhecemos, temos uma ótima relação e quando ele veio eu fui me parabenizar e daí a nossa conversa gradual sobre a situação da Guiné-Bissau. E quando chegou o momento do fim, quase do fim do mandato, acontece que o PAIGC tinha que ir ao Congresso. 2012 tinha que ir ao Congresso, porque o último Congresso, o 8º, foi em 2008, 4 anos depois, para ir ao Congresso. Acontece aquela situação na Guiné, da morte do presidente Malamba Kaysanya. O que é que acontece? Há umas eleições presidenciais. E então, o presidente do PAIGC na altura, que era o Carlos Gomes Júnior, então decidiu avançar a candidatura. E então, o nosso estatuto do PAIGC não permite o presidente do PAIGC ser presidente da República. Ok. Mas permite que o presidente do PAIGC seja cabeça de lista para a legislativa e ser o primeiro-ministro-chefe do governo. Nosso estatuto. E então daí havia necessidade do novo líder do partido. É nesse momento que nas nossas conversas eu tomei um engajamento. Achei que nós já era a altura de termos um jovem com capacidade, com nível, com visão para um desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau. Eu nessa altura achei que ele era uma pessoa que poderia perfeitamente preencher esse lugar e poder dar um input para o avanço da Guiné-Bissau. Então, o que é que acontece? E daí nós começamos a conversa. E dessa conversa criamos cá um coletivo de apoio à sua candidatura às presidenciais do partido. Que acabou por o Congresso ser adiado e só veio a ser realizado em 2014. Portanto, o Congresso arrastou quase 2 anos. Porque depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, o presidente do partido, que era o primeiro-ministro, exilou-se a Portugal. Está cá e não podia voltar. Então há um déficit grande da liderança do PAIGC dentro da Guiné. E então isso dificultou a organização, porque durante os 2 anos de transição o partido encontrou umas dificuldades imensas, enormes dificuldades. E essas dificuldades, independentemente da liderança que lá está,
mas sim para a capacidade-nos para organizar o Congresso. Aquilo acabou-se por arrastar. E a partir desse período é que eu tomei um engajamento ativo em apoiar no sentido de ganhar a liderança do partido. E que de facto consegui. Parabéns. É um grande senhor. Obrigado. Obrigado. E então, porque a minha admiração por ele começou quando ele voltou do estudo. Também criamos uma equipa de futebol, chamamos Velha Guarda. Os colegas do liceu, os conhecidos do liceu, muitos que voltaram do estudo, diretores gerais, secretários de Estado, enfim. E eu nessa altura era diretor de serviço da pediatria no Hospital Nacional Simão Mendes. Então criamos uma equipa chamada Velha Guarda para divertir um pouco e jogávamos bola nessa altura, antes de cada um ter isto. E então, aí nós nos conhecemos ainda melhor. Aí é que eu dei conta da capacidade da organização que ele tem e que criou-me uma confiança imensa. E depois, quando teve cá na CPLP, deu provas da sua liderança na CPLP. E então achamos que ele poderia ser aquele elemento que o país precisava. Aquele elemento que o país precisava. Porque eu costumo dizer, depois da morte da Mica Cabral, o PSGC tem tido diversas lideranças. E cada liderança, à sua maneira, tem os seus altos e baixos. As dificuldades e os obstáculos, assim. E eu, como militante do partido, compreendo essas lideranças. Cada um, porque as lideranças, independentemente de uma pessoa ser líder, mas há aquela capacidade de poder implementar algo para melhorar para o bem coletivo. E ele demonstrou isso. Para ver que, saindo do período de transição do partido do zero, para reorganizar o partido. E conseguiu. Há coisas que nós podemos dizer mínimas. Primeiro é a sede. A sede tinha que estar, pelo menos, apresentável. Aquele belíssimo sede tinha que estar, pelo menos, apresentável. E conseguiu. Portanto, depois de ganharmos a eleição, eu digo sempre, tivemos a infelicidade da pessoa que nós apoiamos para ser o Presidente da República, diz que é militante do PSGC dirigente, apesar de ter entrado muito tarde a mim, que é o José Mário Vaz. Mas, para mim, o pior presidente que apareceu na história da Guiné. Ele é a origem de tudo isso que hoje estamos a atravessar. É sério? A sério. Porque não havia motivos nenhum, razões nenhum, para que o PSGC, com 57 deputados, ou seja, 57 dos 110 deputados, 57, podia governar sozinho. Mas a liderança do engenheiro Domingos Simões Pereira viu que não. Isso não podemos, ele inclusive hoje disse essa frase, não podemos estar naquela história de soma zero. Só eu é que ganho, os outros é que perdem e ponto final. Não. Ganhamos, mas chamou todas as outras formações políticas. E que eu sempre digo que isso na história, desde o período da democracia, nunca tinha acontecido. Porque Guiné-Bissau, depois da Guerra de 98, tem tido sucessivos golpes. Infelizmente. E desses sucessivos golpes quando um ganha a eleição, o outro não ganha, então começa a luta do poder para tirá-lo. Mas se nós todos estamos aí no poder, não vai haver necessidade das pessoas estarem aí a lutar pelo poder. E então as pessoas vão concentrar para o desenvolvimento do país. E isso é que é fundamental. E depois ele introduziu uma coisa que é inédita. Pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, nas eleições legislativas, apresentar um projeto eleitoral. Apresentou um documento eleitoral com objetivos específicos em todas as áreas. É pela primeira vez.
essa última eleição já alguns partidos tentaram fazer o mesmo. E já é muito bom. Sem dúvida. Já é muito bom para que as pessoas conheçam o compromisso que um partido assume perante o povo para dentro de 4 anos depois ser julgado. Absolutamente. E então, aquilo que ele conseguiu fazer em um ano, em 2014, é extraordinário. Porque tínhamos, como estava a dizer, tínhamos 2 anos de transição. O país entrou num fosso que não imagina. Para além de haver 7 meses de salário em atraso em todas as instituições do Estado, 7 meses. E imagina a infraestruturação do país. Era uma miséria. Mas ele entrou, não tem nada. Mas conseguiu em menos de 6 meses para pagar esse salário. E para além disso, os objetivos preconizados do projeto eleitoral, logo do início da governação, ele conheceu esse fosso e então teve que alterar o objetivo do projeto eleitoral. E então o projeto eleitoral passou para o programa eleitoral passou para o programa da governação, mas já com alguns objetivos antecipados, que é resolver situações de urgência, seja podemos dizer emergência. Aí entra o salário, entra o problema de salvação do ano agrícola, que nós somos produtores de castanha e de caju, é que mais de 40%, 60% entra para o orçamento do Estado. É resolver o problema ano letivo, que estava praticamente ao abandono, com greves sucessivas, e resolver o problema da energia, porque eu tinha prometido isso na campanha, e água, que são bens básicos, essenciais, mas básicos. Se alguém te dizer, se tu não conheces a África, alguém te dizer, Guiné não tem problema de luz, se a luz vem 1 hora depois desaparece, 2, 3 semanas, hoje 1 mês não há luz, tu podes não acreditar. Mas se a pessoa te dizer, olha, eu na minha governação conseguia pôr a luz todos os dias, 24 horas ou 24 horas, eu poderia dizer, mas o que é luz? Luz é aquilo, é necessidade básica, é que todo o país tem, mas é a nossa realidade. Imagina. Então ele conseguiu isso tudo. Agora, faltava entrar para a fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento que necessitava de uma infraestruturação, de um investimento. Então, para tal, e acho que devíamos ir a uma mesa redonda, apresentar projetos concretos, credíveis, para que de facto haja financiamento para o desenvolvimento, para o programa de desenvolvimento. E a nossa sorte, 100% do financiamento, 60% eram donativos, 40% era com uns juros baixíssimos de 2,6 ou 3,1, uma coisa assim do gênero. Que não acontece. Portanto, o programa, a mesa redonda, o objetivo, quando iam, ele fez uma apresentação na Assembleia. Portanto, a necessidade era de ir buscar cerca de 500 milhões de euros. Quase 500 milhões, era 400 e tal milhões de euros. Mas ele disse, o objetivo principal não é ir buscar dinheiro. O objetivo número 1 é de criar confiança aos parceiros, bilateral, multilateral. As pessoas falam, esse homem parece que é maluco. Nós estamos mal, nós precisamos de como que o dinheiro não vai ser o objetivo principal, o primeiro objetivo. Mas, no entanto, a surpresa maior é precisamente durante o período lá se conseguiu 1,5 mil milhões. Portanto, 3 vezes mais daquilo que se estava a fazer. E então, daí, todo o programa de desenvolvimento ia ser reestruturado para avançar. Aí é que entra o João Mar, o Presidente da República, para destruir tudo. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro.
E o país estava como está, e ele pensava que poderia receber esse dinheiro através, dando o golpe, quando o governo dele que iam receber, não conseguiram, e o país é dissolvido. Estamos na crise. Então, desde esse período começamos com crise. Mas há um outro vertente do meu livro, do Engenheiro Domingos Simões Pereira. Porque eu digo sinceramente, nós somos africanos, na África. Para um presidente de um partido que ganha as eleições, e um partido como o PSGC, é um partido libertador, e for arraigado do poder daquela forma, não ia reagir, tinha que reagir, utilizar todos os meios possíveis para poder repor a realidade, a legalidade, para continuar a mandar. Mas ele disse que não. Nós não vamos arranjar nenhum outro meio senão meios democráticos. E nós não estamos habituados a esse nunca de meios democráticos. Mas lá. Mas é isso que ele é um grande senhor. Essa opção é uma opção de grande senhor. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. E então cada vez nos surpreende mostrando os caminhos para de facto podermos chegar a um bom porto sem violência. Essa é de facto uma herança muito importante que o Olhanca Cabral deixou a todos nós. Eu, como angolano, tenho um grande respeito, porque se não tivesse sido ele, provavelmente se calhar não havia independência. Exatamente. Um grande prazer. Prazer todo meu. Muito obrigado. De coração.